Muito bem, de volta com você, amigo ouvinte, você que nos acompanha tanto aqui pela frequência em 95.5 FM e também aí pelas redes sociais, né? Vamos juntos com vocês na sequência desses 10 dias de oração. Aliás, 10 dias de clamor, viu? 365 dias de oração. Mudou um pouquinho o foco e para melhor. Por quê? A ideia é justamente essa, porque o nosso clamor seja intensificado, porém os 365 dias do ano possam ser preenchidos através do poder da oração. Amigo ouvinte, no dia de hoje eu tenho mais uma vez aqui a grata satisfação de lhe oferecer gratuitamente a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Essa revista fala muito sobre a ação do Espírito Santo, viu? E ela vai chegar gratuitamente para você que me acompanha através da Escola Bíblica e da Rádio Novo Tempo Salvador. Você não vai pagar absolutamente nada, é presente, tá bom? Pode ser dessa forma? Envie para cá, eu quero a revista Espírito Santo, tá? No 71991653053. Repito, hein? 71991653053. Falo da revista Esperança Novo Tempo, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. De quebra, você vai concorrer aqui ao livro de hoje. Olha que livro maravilhoso. Tem a ver com o Espírito Santo também, viu? A Vinda do Consolador. Aliás, viu? Todo cristão genuíno anseia ser cheios do Espírito Santo. E esse livro fala sobre isso, viu? Olha que presente. Lembrando que isso aqui é sorteio e a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores é presente para quem pedir, independente do local do Brasil, a gente envia aí gratuitamente, certo? 71991653053 para você pedir a revista e concorrer ao livro também. Bom, dadas essas apresentações, mais uma vez agradeço aqui a presença do pastor Murilo Andrade, presidente da Associação Bahia dos Adventistas do Sétimo Dia, quem vai conduzir esse 8º dia, pastor. E justamente dentro dessa temática, chegamos nesse dia falando exatamente sobre a ação do Espírito Santo, mas de que forma, pastor? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Luiz, e bom dia a você, ouvinte da Novo Tempo Salvador e também que está acompanhando esses 10 dias especiais de clamor e com o objetivo de intensificarmos a nossa vida de oração, a busca pelo Espírito Santo, a fim de que tenhamos um ano inteiro dirigido, governado por Ele em nossa vida. A cada dia a gente tem aprendido algo relacionado à pessoa do Espírito Santo. E a gente viu justamente isso, a personalidade dele, logo lá no início, vimos sobre os dons do Espírito, vimos sobre o fruto do Espírito, o seu oposto, que são as obras da carne. Ontem nós vimos um pouquinho sobre as condições para receber o Espírito Santo. Jesus Cristo ensinou, a gente tem que pedir, a gente tem que buscar e a gente tem que bater. Esperando, ou através dessas 3 atitudes, denotando. Ao pedir, a gente denota dependência dele. Ao buscar, a gente se dispõe à renúncia pessoal para que ele governe a nossa vida. E ao bater, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, entre e governe na nossa vida. E isso, sem dúvida alguma, é importante. Hoje o tema, ele trata, Luiz, sobre a plenitude do Espírito Santo. Sim. Afinal de contas, acho que um dos grandes riscos que qualquer cristão corre é o risco de termos uma pequena porção do Espírito. Sim. Suficiente para a gente não abandonar a fé, suficiente para a gente não desviar do caminho, mas não suficiente para a gente viver a plenitude de Deus em nossa vida. E o tema de hoje, ele trata exatamente sobre a plenitude do Espírito Santo. Perfeito, olha só, e muito profundo, né? Sem dúvida. São 10 dias. E a ideia é justamente essa, né, pastor? Sim. Dentro de cada ano que a igreja ela desenvolve esse projeto, é que realmente o foco seja justamente esse, né? Que possamos dar sequência aos 365 dias em oração e entender esse ano especificamente sobre, conforme o senhor já mencionou e trouxe um resumo claro aqui desses dias que já passaram, né? Já estamos chegando à reta final. E agora nessa questão da plenitude do Espírito Santo. Já o senhor conclui, continua trazendo a sua reflexão, mas antes eu trago para você, amigo ouvinte, o seguinte: deixe o seu nome para a oração da manhã. Daqui a pouco o pastor Murilo Andrade vai estar orando por seu pedido e também pela ação do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, viu? Então, 71991653053
tanto para você enviar aqui pelo nosso WhatsApp, mas também acompanhe o seu pedido através do nosso chat, na transmissão de hoje aí do canal do YouTube, viu? Lá irei acompanhar também cada pedido. Combinado assim? Então tá bom, já a gente lê no finalzinho da conclusão aqui do pastor. Pastor, então falando ainda sobre a plenitude do Espírito Santo, eu sei que muitas questões geram dúvidas sobre esse tema. É normal, né? Que muita gente às vezes fala assim, será que o Espírito Santo é uma pessoa? Aprendemos sobre isso. Será que realmente está envolvido com Pai, Filho e Espírito Santo na Trindade? Aprendemos também sobre isso. Agora, a plenitude do Espírito Santo também, se eu não me engano, muita gente fala assim, será que é algo que ficou lá no passado? Mas essa é uma pergunta, né? Não é? Comum. Mas trazendo para os dias de hoje, ele está atuando diretamente aqui nessa questão atualmente? Diga para a gente. Muito boa pergunta, muito boa consideração. Afinal de contas, essa talvez seja uma das grandes dúvidas da vida cristã. Aonde o Espírito Santo entra na vida cristã? Às vezes nós demarcamos a ação do Espírito Santo como uma ação pontual em nossa vida, como algo que aconteceu em algum momento em que nos sentimos cheios do Espírito, em que a gente vivenciou uma experiência espiritual assim marcante na nossa jornada. E o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação, uma advertência para os irmãos ali que viviam na região de Éfeso, que vale a pena a gente refletir nessa manhã. Em Efésios 5,18 ele disse o seguinte, Luiz, nós devemos evitar, ele disse, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. E aqui há uma relação direta com o vinho, bebida alcoólica, que tira a possibilidade do raciocínio, do intelecto, da decisão clara, mas também é uma correlação, uma aplicação secundária dentro do contexto do vinho como sendo o ensinamento, a doutrina. Jesus Cristo falou sobre vinho novo em odres novos, para que o vinho novo em odre velho não rompa os odres velhos. Ele estava falando de um novo ensinamento, de uma nova doutrina. Então, quando você vai a Apocalipse 18, você vê João também falando sobre o vinho de Babilônia, ou seja, ele está misturado, então está falando de crenças doutrinárias equivocadas, de forma aplicada. Aqui também Paulo está dizendo, cuidado com os ensinamentos, cuidado com os caminhos, cuidado com o vinho que tem dissolução. Ele disse, não vos embriaguem deles. Mas, ele disse, é uma contraposição, encham-se, ou enchei-vos, é um imperativo do Espírito. A grande questão que eu e você precisamos ter em mente, Luiz, é que muitas vezes nós achamos que encher do Espírito é uma ação pontual na nossa vida cristã. Ah, não, eu já recebi o Espírito. No dia que eu fui batizado, ou no dia em que eu tive uma experiência espiritual distinta, então eu já recebi o Espírito. Como se fosse algo extremamente pontual. Mas é importante a gente notar que o texto, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, ele poderia escrever no idioma grego, ele poderia escrever de forma a denotar uma ação concluída no passado. Mas ao invés disso, ele usa um tempo verbal que é semelhante ao nosso gerúndio, ou ao present continuous do inglês, que é aquela coisa que começou a acontecer, mas continua acontecendo. Então seria enchendo-vos do Espírito. Essa seria talvez a melhor tradução na nossa realidade. Significa um imperativo, mas de algo que começou em um dado momento, mas deve ter continuidade. Portanto, não é uma ação só do passado. Não é algo que aconteceu só com os discípulos, deve acontecer conosco. E mesmo em nossa vida, não é algo que acontece apenas uma vez. Isso deve ser contínuo, isso deve ser constante, porque a plenitude do Espírito não é um evento isolado. A plenitude do Espírito é uma jornada diária. Deus nos chama para sermos continuamente cheios do Espírito, para que essa nova vida em Cristo, ela se torne visível através de uma transformação interior que vai ser evidenciada em frutos exteriores. E isso só é possível se for contínua em nossa vida, se esse novo nascimento, se essa plenitude do Espírito for algo contínuo. Jesus Cristo, ele deixou isso muito bem claro na conversa que ele teve com um doutor da lei chamado Nicodemos. E quando ele teve aquela conversa com Nicodemos, ele disse claramente para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos, obviamente, assim, como é isso, né? Como é que eu vou nascer de novo sendo já velho? Vou voltar ao ventre da minha mãe? É uma pergunta. Eu acho que ele tentou fazer uma saída pela tangente, né? Imagino.
não queria ser confrontado com a realidade. Mas Jó diz, o homem, o ser humano, nascido de mulher, ele vive pouco tempo e cheio de inquietação. Então a gente não tem muita perspectiva na nossa vida natural aqui nessa terra. Ela é cheia de dificuldades, de lutas, de problemas, de desafios, e a despeito de tudo isso, se a gente não passar por nada disso, que é raro, um dia ela vai ter fim. Mas quando nós pensamos num novo nascimento, nós pensamos como uma solução para este mundo que é governado pelo pecado ou que tem um fim determinado. Jesus Cristo disse, Nicodemos, se você quiser herdar a vida eterna, você tem que nascer de novo. O novo nascimento no Espírito, é a alternativa divina para resolver todos os problemas da nossa jornada neste mundo de pecado. É a porta de entrada para recebermos a plenitude do Espírito Santo. É nascermos do Espírito. É termos essa experiência com o Espírito. E Jesus Cristo disse para Nicodemos que isso não era uma metáfora. Isso era recriação plena. Não era uma ilustração metafórica. Era uma realidade presente. Por isso que Paulo diz que nós, em Cristo, nós somos novas criaturas, feitas novas. E ele está disposto a fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Pedro, na carta dele, ele também enfatiza isso. Ele disse, olha, vocês foram gerados de novo. Vocês foram gerados de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma semente que é espiritual. A palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Novo nascimento. O novo nascimento é o ponto de partida, é a porta de entrada. E a continuidade, Luiz, é justamente a permanência sob a soberania do Espírito em nossa vida. A permanência nessa soberania. Quando a gente permanece guiado pela soberania, nós temos a ação do Espírito sendo poderosa em nossa vida a cada dia. Jesus Cristo deixou isso muito evidente quando ele falou sobre a parábola das 10 virgens. E a diferença entre as virgens loucas e as prudentes é que as virgens prudentes, elas estavam com as suas lâmpadas cheias ao ponto de precisarem levar azeite numa vasilha extra. E eu e você somos convidados a viver essa vida plena, cheio do Espírito todos os dias, todos os instantes do dia, não apenas no primeiro momento, não apenas na primeira hora, mas ao longo de todo o nosso dia, para que nossa vida seja governada por Ele, através dessa vida plena no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Mais claro impossível sobre esse tema, né? Porque viver uma vida plena, cheia do Espírito não é fácil, né, pastor? Porém, a gente tem que entender a ação do Espírito Santo, como ele age, como ele tem agido em nossas vidas. Perfeito. Como o senhor acabou de explicar, né? E eu tenho certeza que os amigos ouvintes que nos acompanham aqui estão assim maravilhados e com certeza com maior esclarecimento sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Sei que não é fácil às vezes compreender, mas com tantas pessoas, né, que estão explicando, né, seja através daqui presencialmente na rádio, seja também logo mais à tarde às 4h30 na sequência também na programação da tarde, ou nas igrejas, lembrando que Sim. Você pode até reforçar, nas igrejas estão sendo realizadas, né, a sequência desses dias de forma virtual, talvez pelo período da manhã, alguns presenciais, né, presencial, e também à noite, é isso mesmo, pastor? Com certeza, nós temos uma grande parte das igrejas adventistas de Salvador e região metropolitana abertas ao longo desses 10 dias à noite, tendo uma programação especial justamente sobre essa temática do Espírito Santo e o tempo do fim. Perfeito. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas nos ouvindo agora, o Rádio por Minuto, por sinal, né, que não conhece até mesmo esse projeto, até mesmo despertou o conhecimento. Nós temos um site chamado encontreumaigreja.com.br, tá bom? encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar uma bem pertinho aí da sua casa e você será muito bem-vindo, viu? Fechamos no sábado os 10 dias de clamor, porém o objetivo é esse, que continuamos em oração, não é isso mesmo, pastor? Durante esses 365 dias do ano. Indispensável isso daí, né? Indispensável. Pastor, se me permite, eu quero acompanhar aqui a leitura de alguns pedidos de oração. Muitas mães, muitos pais preocupados porque alguns filhos estão longe dos caminhos do Senhor e precisam voltar para os braços do Pai e precisa sentir a ação do Espírito Santo em suas vidas. Sem dúvida. São muitos pedidos assim.
Inclusive a Genilda Ribeiro está fazendo seu pedido de oração também, tá agradecendo aqui pela presença do Senhor também. Está pedindo por Anderson, aí envolve a questão de trabalho também, né? A vida dele, pede pelos filhos, pela família e pela ação do Espírito Santo a cada dia habitando em seu coração. Obrigado, viu, o Jaque, por participar com a gente. O João da Silva está aqui também conosco através do nosso chat, pedindo inclusive pela sua família. Aí a Rita, eu não vou conseguir ler todos os pedidos, tá? Porém, vou acompanhar aqui o máximo que eu puder até o horário aqui da oração. A Rita está fazendo aqui o seu pedido de oração, está me pedindo oração pelo neto, que é o Ronald Elias, que, pastor, ele sofreu um acidente hoje e fará uma pequena cirurgia no seu dedinho. Elias? No caso a mãe, né, tá pedindo oração então pelo neto Ronald. Desculpa, é Ronald Elias, okay. Tá bom? Que sofreu esse acidente, então, essa questão da cirurgia, né, do dedinho. Também aqui me faz pedido aqui, nesse exato momento, deixa eu ver aqui, a Francinete. A Francinete está pedindo aqui também pelos filhos, não mencionou o nome, mas está pedindo aqui oração pelos filhos. A Juliana Ferreira também pede oração aqui para restaurar sua vida financeira. Aí já entra a questão das finanças, né? Okay. Tem a ver também com a ação do Espírito Santo, porque tudo que nós fazemos tem que ter a ação da Trindade em nossas vidas, né? A Isabel também está fazendo aqui o seu pedido de oração. Aí ela, deixa eu ver aqui, deixa eu entender. A gravação do versículo da Bíblia não vem... não entendi muito bem, mas está falando sobre alguma coisa que não vem de um dia... Ela botou Uniaene, eu não compreendi direito. Depois deixa pra gente aí, viu? Botou alguma coisa sobre Uniaene aí, eu não entendi direito. Mas é Isabel. Obrigado, viu, Isabel, por compartilhar. Estaremos orando por sua casa. A nossa amiga Valdirene também conosco, deixando aqui seu alô. A nossa amiga que está com a gente também, a Ana, tá deixando seu nome para a oração. Não mencionou aqui exatamente o nome específico, mas está pedindo pela família. Também estaremos orando aqui pela Vera Machado, que está inclusive aqui fazendo o seu pedido de oração, né, Vera? Pedindo pela família. E aí dentro desse contexto, a Juliana Ferreira também pede pela família, inclusive aqui pela vida dos seus, né? A Maria Aparecida está também deixando seu nome para a oração, dizendo assim: Luiz, bom dia. A rádio que traz esperança para a minha vida. Obrigado, continue orando por mim e pela minha família. Obrigado, viu, amiga? Estaremos orando aqui por sua casa e a sua família também. O Manuel, da mesma forma, está pedindo. A Senira também faz aqui o seu pedido de oração, deixando seu nome para a oração da manhã. A Maria Reis, da mesma forma, pedindo pela família. A Marielle está pedindo com maior compreensão da ação do Espírito Santo em sua vida. Bom dia, está desejando bom dia, inclusive está pedindo oração pelo seu filho. Eu não sei se é a mesma, eu acho que não, né? Questão da cirurgia, tá falando assim, Lucimaria, eu acho. Falando assim: bom dia, irmãos, peço oração por mim e pelo meu filho. Vamos fazer uma cirurgia hoje. Colocou vamos, então acredito que seja os dois, né? Lucimaria. Tá pedindo aqui, Lucimara, melhor dizendo, Lucimara. Obrigado, viu? Vamos orar aqui por essa questão da cirurgia. Pelo horário, acredito que ainda vai ser realizado. Mas pode deixar aí o horário certinho pra gente, viu? A Lucileia também está pedindo oração, né, Lucileia? Inclusive está pedindo aqui por toda a sua casa, por sua família. Deixou aqui o seu nome para oração. Se eu não me engano, ela fez um pedido aqui muito específico sobre esse pedido de oração dela, que envolve aí a sua casa, né? A sua família, exatamente. Foi o que ela diz aqui. Oração por uma amiga também, que está passando por um sério problema de saúde. Então vamos orar, viu? Não deixou o nome dessa amiga, mas de qualquer forma é a Juscelia que está pedindo oração. Muito bem. A Yasmin Vitória também pede oração. Um abraço aí, Yasmin, a todos da sua congregação também, viu? E parabéns aí. Ontem ela foi contemplada pelo livro. Estaremos disponibilizando para você lá na CPB de Salvador, viu? Joana Angélica 1039. E vamos orar então por sua mãe também, que você deixou o nome dela aqui, né, para oração também nessa manhã. A Yasmin Vitória e a sua mãe Jandiara, né? Então tá bom, estaremos orando. Pastor, próximos minutos eu queria que o senhor orasse por esses e outros tantos pedidos que a gente não conseguiu ler aqui a tempo, mas que a ação do Espírito Santo também possa agir na vida deles. Após a vinheta, o senhor ore conosco, por gentileza. Novo Tempo. A rádio que ora por você.
Querido Deus, Pai de amor e bondade, nos aproximamos diante do Teu trono de graça nesta hora a fim de recebermos socorro e misericórdia em ocasião oportuna. O Senhor, muito antes de ouvir através da leitura do Luiz, o Senhor conhecia cada pedido desses que foi apresentado, os que foram lidos, outros que porventura, por questão do tempo, não conseguimos ler, mas o Senhor conhece cada um deles, cada uma das suas necessidades. As realidades são as mais diversas, Senhor. Há questões de saúde, há questões de família, há questões de retorno dos filhos à casa ou aos caminhos do Senhor. Há questões de cirurgia envolvendo pessoas mais adultas, outras crianças. Senhor, quantas situações que estão apresentadas diante do altar do Senhor nesta hora. Nós queremos rogar que dos altos céus o Senhor contemple cada um desses pedidos, contemple a fé de cada uma dessas pessoas, a disposição delas em entregarem-se inteiramente a Ti, e que o Teu Espírito trabalhe no coração de cada um deles, dando-lhes a confiança de que cada um desses pedidos chegou ao Teu trono de graça e será atendido segundo a Tua santa e boa vontade para a glória do Teu nome. Amém. Por isso nós entregamos a vida dessas pessoas em Tuas mãos, pedindo que as Tuas bênçãos repousem sobre elas e que muito em breve possamos ouvir os testemunhos do Teu poder atuando na vida de cada uma delas aqui mesmo na rádio, Senhor. Por isso, abençoa-os, restaure-os, cure, liberte, transforme a cada um deles segundo o Seu querer, para a glória do Teu nome, pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Muito bem, assim fechamos da melhor forma possível, né? Falando com o nosso Criador, agradecendo aqui ao pastor Murilo Andrade mais uma vez, fazendo presente aqui com o poder da ação do Espírito Santo. Vem aí as informações com o Jackson França e depois seguimos aí com Vida e Saúde de hoje. Grande abraço a todos, a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.